gente, tudo bem com vocês? Pois é, estamos começando o nosso Azevich aqui na sua TV Câmara de Salvador. Sejam todos muito bem-vindos e durante uma hora a gente vai bater um papo profundo que com certeza também vai tocar a você. Porque a relação entre afeto e o olhar social sobre a masculinidade negra dão o tom do longa-metragem A Serena Onda que o Mar Me Trouxe. Esse filme faz uma viagem pela própria história do diretor Edson Ferreira, que revisita o legado do pai, um homem preto que fez dos olhares de afeto a sua escola de vida. E é justamente para falar sobre esse longa, sobre esse filme, que está aqui comigo, Edson Ferreira. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Cris. Um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer todo nosso te receber aqui. Obrigado. E para começar, né, eu quero entender um pouquinho da sua história. Certo. Você é de Brasília, vive no Espírito Santo. Apresente para o nosso público quem é você. Então vamos lá. Eu sou Edson Ferreira. Eu nasci em Brasília nos anos 70, morei lá até o final dos anos 80. E depois a minha família se mudou para o Espírito Santo, para Vitória, né? Moramos em Vitória, depois em Vila Velha. Então, a minha história é passando por esses estados, né? Eu sou ator, cineasta e também roteirista. E a minha carreira se fez no Espírito Santo. Só para entender essa sua descoberta, esse seu caminhar, né, pela carreira, como é que você se descobriu esse talento, descobriu essa vontade de seguir pelo caminho das artes, né? Se tornar ator, logo depois diretor, enfim. Tá. Bom, desde criança eu queria ser ator. Eu brincava muito que eu estava atuando em casa. Eu lembro que quando eu tinha 12 para 13 anos, meu pai me deu um rádio toca-fita, né? E tinha um microfonezinho. Então eu ficava criando historinhas, como se fosse uma radionovela. E eu ia mudando o tom da minha voz, né? Aí depois eu mostrava para a família e tal. E ao contrário de algumas famílias que tinham uma certa resistência quando alguém dizia que despontava para as artes, eu até tive um incentivo. Ah, que bom. Né? A questão é que o tempo vai passando, a gente vai achando que aquilo não vai dar em nada e tal, e deixa para lá. E eu acabei abafando um pouco desse meu desejo. E fui para o magistério. Nossa. Me tornei professor. Né? Até por uma necessidade financeira também, porque era uma época assim que a gente entrava na faculdade, já podia trabalhar, e aí a idade vai chegando, a gente não quer mais depender de pai e de mãe, né? Sim. E aí eu fiquei 15 anos lecionando. Mas eu lecionava geografia. Mas o curioso é que as minhas aulas, elas tinham muita música, muito cinema, muito filme, né? Eu passava muito filme, eu pedia para os alunos fazerem peça de teatro, ao invés de apresentar um trabalho ali e tal. Então, inclusive é engraçado porque muitos ex-alunos me encontram na rua e falam: ah, você é o professor que passou que dava aquela música, não sei o que e tal. E no início dos anos 2000, houve um projeto cultural na escola que eu trabalhava e houve a possibilidade de eu dirigir uma peça com os alunos, peça de escola, né? Nada profissional. E assim, a estreia foi o auditório cheio e tudo mais. E eu me recordo da supervisora da escola vir, me dar um abraço, parabéns. Aí falou assim no pé do meu ouvido: o que é que você está fazendo dentro de uma sala de aula? Aí eu falei: eu estou começando a me questionar também. E aquele gatilho ali foi para que eu começasse a redescobrir a arte não só como um instrumento para lecionar, mas como a minha própria vida, né? E aí eu comprei uma câmera, uma mini DV, e comecei. Eu já tinha uma VHS, fiz algumas coisas em VHS, e depois uma mini DV e tudo, e aos poucos eu fui largando o magistério e fiquei no cinema, né, no teatro e tal. Então, essa passagem ela aconteceu muito gradativamente, até porque eu já tinha mais de 30 anos, eu tinha uma família, filhos. Então é difícil você falar assim: não vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? É preciso de um apoio familiar e tudo. Então eu tive esse suporte. Então foi uma passagem muito marcante assim para mim. Eu imagino. E quando você falou
desse seu feeling para as artes, ter vindo desde a infância, é interessante você falar do incentivo que você sempre teve por parte dos seus pais, né? E aí a gente já entra um pouco na questão que você aborda no filme, né? Que é a sensibilidade, aqui falando exclusivamente do seu pai, mas abrangendo para os dois, né? Pai e mãe, de não ter aquela coisa, né? De podar. De, através dos seus sonhos, limitar você ou insinuar que você tinha que seguir por outro caminho, achando que arte não dá em nada, como você mesmo mencionou. Sim. Destaque pra gente como você vê a importância disso, né? Como isso foi fundamental ou não, que eu acredito que tenha sido, justamente para você não desistir dos seus sonhos. Porque isso, inclusive, considerando que muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças podem estar assistindo o nosso programa e também estarem nesse momento dúbio, né? Sem saber, muitas vezes, se quer seguir o que o próprio coração pede ou se quer simplesmente seguir o que é mais rentável. Sim, Pois é, assim, eu lembro que meu pai, apesar de eu nunca ter sido podado, né, eu lembro que meu pai falava, seja engenheiro e tal, né? E eu sempre fui péssimo de matemática, de física. Não ia dar certo. E até uma coisa curiosa quer dizer, anos 80, né? Era muito comum que os melhores alunos da sala eram os que sabiam matemática e física. Sim. Né? E eu nunca fui bom nisso, mas eu sempre fui bom com as palavras. Sim. Eu sempre escrevia redação com muita facilidade, sabe? E era elogiado, mas não era um aluno que merecia destaque, até por ser preto, né? Não merecia destaque porque não sabia física e matemática, né? Então tinha lá os estigmas, o aluninho que ficava ali na primeira carteira, não falava com ninguém e tirava 10 em matemática e física, mas era incapaz de apresentar um trabalho, de conversar, né? E tal. Então tem esses estigmas também, né? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que a arte, ela meio que equaliza a vida da gente, sabe? Igual esses equalizadores de som, né? Então eu acho que essa equalização que a arte nos possibilita ajuda a gente meio que a equilibrar um pouco a própria vida, né? Tem uma frase da Hilda Hilst que eu gosto muito, ela fala assim, sinto-me livre para fracassar. Sinto-me livre para fracassar. E eu sinto que a nossa juventude hoje, ela não sabe lidar com o fracasso, não sabe lidar com a frustração, ela quer já estar pronta, né? Eu vejo muito isso em trabalhos como ator, por exemplo, jovens que simplesmente não querem errar, que já querem começar, né, diante das telas ali e tudo. E quando a gente tem a oportunidade de poder despertar para aquilo que a gente sente que é o nosso caminho, tendo um apoio familiar ou não, é uma chance da gente se conhecer, da gente tentar se descobrir, né? E eu acho que nesse movimento é que é muito importante que a gente tenha um suporte de escola, um suporte de família, um suporte, uma rede, né? Que hoje pode nos dizer, olha, você pode ser um profissional das artes, você pode ser um profissional, seja arte visual, seja cinema, música, é possível ser isso. A gente que é artista lida muito com esse tipo de questionamento, né? Mas você é só cineasta? Você é só ator? Você é só... Né? E ninguém pergunta assim, você é só engenheiro? Você é só advogado? Você trabalha só com isso? Né? Então, é um caminho que a gente vai tentando mudar hoje na sociedade. Mas eu sinto realmente que é muito importante que a gente tenha essas redes de apoio, né? De pessoas que entendam. Até porque hoje o cinema, por exemplo, ele é um negócio, é uma indústria, né? Hoje você não faz só por hobby, você pode começar por hobby, mas na medida em que você estuda, que você se aperfeiçoa, que você cresce, né? Eu tenho um exemplo em casa do meu filho mais velho, que é cineasta, né? Eu não fiz faculdade de cinema, ele teve a oportunidade de fazer e tudo. E assim, e tá aí na luta, né? Tá descobrindo e tudo mais. Que bacana, que bom, né? Ver que a partir do seu exemplo, talvez, ele tenha seguido a profissão. Eu acho que sim, porque desde muito pequenininho, eu lembro que ele tinha uns 5 anos de idade,
E ele queria ver O Senhor dos Anéis, que é um filme de 3 horas, né? E eu passei o filme para ele. Ele assistiu o filme todo. Quando acabou, ele falou, quero assistir de novo. Eu olhei assim... Que disposição, hein? E assistiu depois, sabe? E, assim, cresceu nessa atmosfera, né? E a gente tem hoje esse costume. A gente assiste filme quase todos os dias juntos. A gente assiste, comenta, conversa, sabe? Então é um legado aí que tá vindo para ele, né? Que bom. Olha, falando agora especificamente sobre o filme, vou Sim. botar um trechinho para quem está em casa conferir Joia. o trailer do filme e entender do que a gente está falando. Pai! Papai fez até pose agora. Buscar por uma talvez essência da figura do meu pai me levaria ao que eu considerava o mais importante da sua vida, a maneira como ele enxergava o outro. Eu tinha de 11 para 12 anos quando eu vi seu pai a primeira vez. Ele falava para mim todos os dias que ele disse que pensou assim, é com essa menina que eu vou me casar. Ele ficava conversando horas com o porteiro, com o garagista do prédio. Isso foi uma das coisas que meu pai me passou, uma herança valiosa. Eu acredito que tenha vindo dele esse meu lado mais sensível diante das coisas. Eu observava meu pai, ele vinha e ficava na beiradinha do campo, com a mãozinha para trás, os meninos jogando, ele estava prestando atenção. Ele tinha a espinha dorsal do time. O time amador na época tinha uma força muito grande e o Esplanada cresceu, batia de frente com qualquer clube da época. Ele era o técnico quando você tinha algum problema dentro do campo ou extra-campo, e ele sempre com muita dedicação orientava você. A gente tem que lembrar dessa pessoa, o que ele é. Acho que tratava cada um da gente como filho. Ele ficou registrado. E isso ninguém apaga. Isso ninguém apaga. Meu pai desafiou a lógica de tudo que uma sociedade opressora espera de um homem negro. Aí, como a gente viu, né, nesse trechinho, nesse trailer que a gente conferiu aí agora, o filme trata muito da sua relação com o seu pai. Isso. Em que momento você decide, não, eu quero fazer um filme contando a história do meu pai? Tá, então vamos lá. Vou voltar um pouquinho atrás para que vocês entendam, né? Meu pai era militar, né? E nesse caminho de ser militar, ele é de Aracaju, né? Então ele serviu em Aracaju. Coincidentemente, ele veio para cá, para Salvador, ficou uns meses aqui, depois foi transferido para o Rio de Janeiro. E do Rio para Brasília, depois, na época da construção, né? E, como eu falei, aí a gente foi para o Espírito Santo, depois eles voltaram, meus pais voltaram e eu fiquei, que eu já tinha família e tudo mais, né? E meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, sabe? Ele era um cara, assim, que adorava fazer caminhada e ele conhecia todo mundo. Às vezes eu encontrava com ele na rua e, sabe, a gente ia daqui e ali, ele ia conversando com todo mundo. Eu falei, pai, isso tem que ser vereador, porque eu já conheço todo mundo. Ele morria de rir disso, né? E aí, quando meu pai, um belo dia, ele caiu na rua. Nossa. Caiu na rua, uma coisa assim, inusitada, né? E aí, machucou o rosto e tal. Acho que mais ou menos um ano depois, ele teve um outro incidente, né, que foi um AVC, né? Então, o AVC trouxe para o meu pai um momento muito difícil, porque como ele se locomovia muito, ele começou a ter dificuldade de locomoção. Então, ele começou na bengala, depois ele foi para o andador
e depois foi para cadeira de rodas. Quando ele foi para cadeira de rodas, ele se deprimiu profundamente. E eu morando fora, morando longe dele, né? Eu falando, gente, o que eu vou fazer pelo meu pai? O que eu posso fazer para que o meu pai se sinta mais feliz, porque ele realmente ficou bastante deprimido? Falei, vou fazer filme. Né? É o que eu sei fazer, vou fazer filme. E o meu pai, em Brasília, ele era técnico de um time de futebol amador. E era um timão, assim, sabe? Muito vencedor, era um time que despontava no cenário amador da cidade. E eu resolvi fazer um documentário sobre o time, né? E aí fui atrás de ex-jogadores e tudo, e fomos fazendo e tudo mais. Eu comecei a fazer em outubro de 2017. Quando foi em maio de 2018, meu pai morre, né? E naquele momento eu pensei, e agora? Que filme que eu vou fazer, né? Porque eu ia fazer o filme para ele, era um curta, ia ser uma coisa mais simples e tal. E eu comecei então um processo de tentar redescobrir que filme que era esse. Aí o tempo passou, veio pandemia, então foi um momento também de uma reflexão em cima disso. E eu fui revisitar alguns registros que eu tinha. Primeiro, das pessoas com quem eu havia entrevistado inicialmente. E era unânime. Seu pai era muito afetuoso, era muito carinhoso, seu pai era um paizão e não sei o que e tal. E assim, é aquilo, né? A gente convive, eu convivia com isso diariamente, mas nunca tinha me atentado para o fato de que meu pai tinha uma peculiaridade que eu não via em outros pais, né? De colegas e etc. Muito bem, e aí nesse processo de redescoberta do filme, eu me deparei com fotos que o meu pai tinha, né? Fotos de família, né? Aquelas fotos lá desde a década de 60. E eu comecei a ver que o meu pai quase não aparecia nas fotos. E eu achava curioso aquilo. E descobri que meu pai não aparecia nas fotos porque ele era o fotógrafo. Ele era o fotógrafo da família, né? Então, aí eu já comecei a ver os registros do meu pai. Não era aquele registrinho comum, assim, senta aqui e vou tirar uma foto. Até porque, antigamente, câmera fotográfica não era uma coisa barata, nem todo mundo tinha. Então, o momento da foto era um momento quase que celebrativo, né? E eu via que o meu pai, assim, ele ia fotografar você, ele pedia para você olhar para lá, ele botava uma coisinha aqui, botava um elemento, ele tinha um olhar. Um olhar fotográfico. Um olhar fotográfico, né? Mas, assim, ele tinha esse olhar, mas nunca isso se transformou em algo profissional, nada demais, né? Mas o que me chamou a atenção é o olhar dele, a maneira como ele olhava as pessoas. Então, a maneira como ele olhava as pessoas não era só o olhar fotográfico, era o olhar do afeto, o olhar do carinho, o olhar da atenção, né? Meu pai, ele se preocupava com as pessoas, ele ia conversar com você, ele queria saber da sua vida, de onde você veio e tal. Ele era uma pessoa muito afetuosa e amorosa nesse sentido, né? Então, esse resgate do olhar foi o que me trouxe para a redescoberta do filme. Então eu comecei a fazer um filme não sobre o técnico de futebol, mas sobre o meu pai. O afeto do meu pai, o amor do meu pai. Então eu fui até Aracaju, entrevistei a família e tudo, e também eu encontrei aquela unanimidade. Ele era muito afetuoso e tal. Então eu falo que o Serena é um filme de olhares. É o olhar do meu pai para o mundo, é o olhar do meu pai para mim e o meu olhar para o meu pai. Sabe? Uma troca de olhares. Que lindo. E o título, né? A Serena Onda que o Mar me trouxe. E como é que foi a escolha desse título? Pois é. O filme inicialmente se chamaria SUB, S-U-B, porque ele era suboficial da Marinha, né? Então eu queria um nome curtinho, simples, e porque os ex-jogadores chamavam ele de Sub, né? Sub e tal. Então era uma maneira carinhosa de lidar com ele. E o tempo foi passando e eu comecei a redescobrir, então, dentro dessa história que eu contei, né? Essa redescoberta do pai. E, obviamente, que a questão do mar se tornou muito presente pelo fato de passar 40 anos viajando, conhecendo lugares e tudo mais, né? Então eu fui fazendo conexões, o mar. E o meu pai era esse homem sereno, esse homem doce, né? Então, eu lembro que o montador do filme, o Iago de Vargas,
ele falou assim, seu pai foi como uma onda que veio, quebrou na praia e voltou. Sabe, eu até coloco isso no filme, num trecho da narração. Então, meu pai era uma onda serena. Quem trouxe essa onda? Foi o mar. Né? Então, ficou esse título grande. É a primeira vez que eu faço um filme com um título grande, assim. Eu sempre gostei de títulos curtos, mas dessa vez não teve jeito. Tinha que ser isso, porque era a cara do filme. Eu imagino. Agora, a gente já está perto do nosso intervalo, mas eu queria que você falasse um pouco dessa visão, né? Que você sempre, você fala sobre seu pai, é sempre falando da questão do afeto. Sim. Né? E que a gente está falando aqui de uma infância, como você falou, lá dos anos 70, anos 80, e que assim como ainda é hoje, ainda que já haja uma discussão muito maior acerca do papel do homem, da masculinidade, etc., a gente sabe que sempre na nossa sociedade houve e há uma cobrança muito grande sobre essa figura masculina, principalmente se for uma figura masculina negra. Né? Se for um homem negro, um pai negro, que tem que ser aquela figura forte, que fale grosso, que se posicione, né? Que tem que ser machão. Socialmente é a postura que se espera. Exato. Como é para você ter convivido com essa figura totalmente oposta? Né, que gostava de ficar por trás das câmeras, que gostava de ser afetuoso com todos. Como é que isso influenciou o seu crescimento, o seu desenvolvimento enquanto homem negro? Pois o Serena foi um processo de redescoberta também da minha masculinidade negra. Né? Então, assim, meu pai, militar, em anos de ditadura militar, né? Então o meu pai, ele inevitavelmente foi influenciado por toda essa atmosfera. Então ele tinha os conservadorismos dele, ele tinha as colocações dele, enfim, questionáveis, ele tinha as questões desse universo no qual ele vivia. Mas eu percebo que o meu pai, ele tinha algo que vinha lá de trás, que vinha do meu avô, que também era um homem hiper gentil, era hiper doce, era um homem presente na família e tal. E assim, quando meus pais se casaram, em 1958, obviamente que a minha mãe parou de trabalhar, né? Porque agora ela era esposa de militar, então ela não ia trabalhar, né? Mas é engraçado como, e até fazendo uma diferença entre paternidade e patriarcado. O meu pai sempre teve uma figura muito mais perto do paterno e menos de ser esse, sabe, essa voz que é a última. Era o contrário, às vezes eu via muito mais a minha mãe assim. Já adoro sua mãe. Pois era aquela brincadeira que a gente fala, a última palavra é sempre a minha, né? Sim, que é dele, é o senhora. sim, senhora. Né? E era muito isso, eu via minha mãe assim, muito presente nesse movimento cotidiano de casa, dando muito o tom das coisas, né? E o meu pai estava ali, então ele ficava na retaguarda, ele provia, ele era o provedor, né, e tudo mais. Mas eu via muito mais uma figura da minha mãe, como assim, a pessoa forte, digamos, no sentido da palavra, né, e tudo mais. E obviamente que isso influenciou profundamente na minha vida, né, de uma redescoberta da sensibilidade que era necessário ter. Eu como artista, a gente já tem que ter isso, né? Mas é claro que quando a gente começa a entender o porquê disso, de onde isso vem, como isso se processa, a gente começa a ver essa possibilidade de ter uma delicadeza que a nós sempre é muito negado, né? Ou a gente é hipersexualizado, ou então já é predisposto à violência, ao crime, já, né? E tal. E de repente a gente se vê em lugares assim. Eu já passei por situações, eu lembro das pessoas perguntarem coisas do estigma, né? Do homem negro e tal, do tipo, mas você não sabe sambar? Aí eu falo, gente, eu gosto de música clássica. Mas você não sabe sambar? Eu falo, não, eu tenho que saber. Sabe? E assim como outros questionamentos. Sim. Né? E aí a gente começa a parar e eu sinto que hoje
isso tem sido transmitido para os meus filhos, né? Que eles já começam a entender o lugar deles, né? Por serem também homens negros, da possibilidade que eles têm de se abrir, né? Eu acho que o fato do meu pai não ter sido essa figura do patriarca ali, né? Repito, embora ele tivesse momentos assim, mas isso não era predominante, parece que deu chance do meu pai poder vivenciar a paternidade de uma maneira mais intensa, menos voltada para essa coisa do macho, né? E isso foi fundamental. Perfeito. Olha, tá vendo que a conversa é boa, né? Já passamos um bloco aqui só proseando e a gente vai fazer uma pausa rapidinho para você ir ali tomar sua água, dar aquela relaxadinha e voltar com a gente, que a gente ainda vai falar muita coisa sobre a serena onda que o mar me trouxe. Então não saia daí que a gente já volta. Olá, eu sou Jaime Nascimento, professor historiador. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma das grandes personalidades negras da história da Bahia, Francisco Dias Coelho. Francisco Dias Coelho nasceu em Morro do Chapéu em dezembro de 1864. Negro, mas livre, família de pequenos sitiantes, na verdade de pulseiros. Logo no início de sua vida, buscou caminhos para uma melhoria da qualidade de vida dele e da família. Por isso, logo cedo, se interessou por estudar e teve a sorte de ser apadrinhado por um coronel Pedro Fernandes, lá da região de Morro do Chapéu. Jovem, aos 17 anos, foi contratado, foi indicado pelo padrinho para trabalhar como farmacêutico. Em seguida, foi inserido como escrivão do cartório de notas e também do registro civil. Interessou-se pela política e, tendo a ajuda do padrinho, iniciou sua carreira como vereador da cidade de Morro do Chapéu, conselheiro municipal, tendo disputado a primeira eleição como candidato a intendente, equivalente a prefeito na época, em 1902, exatamente contra o seu padrinho, Pedro Fernandes. Ainda jovem, se envolveu com o comércio, a exportação de minério. Fez fortuna, pois descobriu o valor de um mineral chamado carbonato ou carbonado, que era usado nas perfurações de minas como ponta de broca. Minério muito valorizado em vários países da Europa, razão pela qual ele fez fortuna. Rico e influente, resolveu fazer a política sua principal atividade. Muito inteligente, entendeu que para isso precisava aumentar o número de eleitores a seu favor. Então, resolveu patrocinar a abertura de escolas. Na época, muito comum que as pessoas ensinassem, ministrassem aulas em suas próprias residências. O coronel negro resolveu, então, patrocinar não só essas aulas particulares das professoras e dos professores na cidade de Morro do Chapéu, como também passou a investir na construção de escolas, com o propósito de aumentar o seu número de eleitores. Foi assim que conseguiu se eleger vereador, conselheiro municipal e, em seguida, presidente do Conselho Municipal e virtual intendente interino, já que a intendência era praticada por um indivíduo sem um vice e o natural substituto era o presidente do Conselho Municipal. Foi assim que Dias Coelho conseguiu assumir a presidência da Câmara
em seguida ser intendente interino e já no segundo pleito se eleger intendente de Morro do Chapéu. Rico e visionário, ligado ao grupo político de José Joaquim Seabra, o JJ Seabra, governador da Bahia entre 1912 e 16 e depois de 20 a 24, Dias Coelho resolve imitar o projeto de renovação urbana de Salvador em Morro do Chapéu, com uma pequena diferença. Ele colocou quarteirões inteiros na cidade abaixo, remodelou a cidade com ruas amplas, espaçosas, mas que tudo foi patrocinado com os próprios recursos dele, Coronel Francisco Dias Coelho. A primeira patente ele recebeu do padrinho, patente de capitão da Guarda Nacional. Era comum, as patentes na Guarda Nacional eram vendidas. Não era uma carreira militar, mas sim uma milícia, neste caso milícia, no melhor sentido. Portanto, as patentes eram vendidas. E foi assim que ele, depois de capitão, comprou para si mesmo a patente de coronel da Guarda Nacional e também um registro muito importante. Foi ele, o coronel Francisco Dias Coelho, coronel negro da Chapada Diamantina, que deu a primeira patente ao então mais famoso, futuro mais famoso coronel da história da Bahia, o coronel Horácio de Matos, que construiu história e descendência na região da Chapada Diamantina. Pois foi ele, Dias Coelho, que deu de presente a primeira patente de Horácio de Matos, patente de capitão da Guarda Nacional. Francisco Dias Coelho morreu em Morro do Chapéu em 1919. Seu grupo político permaneceu e ele foi substituído primeiro pelo coronel Souza Benta e depois pelo seu próprio filho, Deusdete Dias Coelho, médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Sua memória continua sendo reverenciada em toda a região da Chapada Diamantina, embora a sua história seja pouco conhecida de todo o povo, de toda a gente da Bahia e do Brasil, que ignoram que existiu na Chapada Diamantina entre o final do século XIX e o início do século XX, essa personalidade interessantíssima, importantíssima, o coronel negro da Chapada, Francisco Dias Coelho. Pronto, já estamos de volta, foi rapidinho e a gente volta a conversar sobre esse maravilhoso filme, A Serena Onda que o Mar me trouxe, que aborda a história aí de uma relação pai e filho. Nessa relação, né, você assim, hoje, olhando de fora, o que você faria diferente, seu pai estando aqui? O que é que você faria igual? Ficaram lacunas, né? Porque hoje ele, infelizmente, não está mais aqui, não viu o lançamento do filme, que era seu grande desejo. Mas, assim, ao longo da história, né? O que é que dessa relação, assim, você considera que poderia ter sido diferente? Eu já fiz essa pergunta para mim. Eu cheguei a entrevistar o meu pai, né? Uma das primeiras entrevistas foi com ele, com a minha mãe. E foi uma entrevista muito difícil, porque ele estava muito debilitado de saúde, por conta da idade, mas principalmente por conta do AVC, né? Então ele já não lembrava de muita coisa. Então ele misturava muito passado com presente, né, e tal. Então acho que se ele não tivesse tido esse problema de saúde, ele estaria hoje muito lúcido e poderia contribuir enormemente. Seria um outro filme, obviamente, né? Eu lembro que, aquela coisa, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Lá no início dos anos 2000, eu até falei com o meu pai, vamos fazer um documentário sobre Esplanada e tudo, ele ficou todo empolgado, todo feliz e tudo, mas aí, como é em casa, né? Não, deixa para depois, e aí quando ele ficou doente, eu falei, não, agora não pode deixar para depois, né? Não tem mais depois. Então eu penso que seria um pouco dessa possibilidade de que ele contribuísse com algumas coisas que eu não consegui. Mas também eu acho que essas lacunas, hoje eu
não me inquieto mais com elas. Por exemplo, quando a gente, como eu falei, o Esplanada era um time muito vencedor em Brasília e de repente os meus pais resolvem se mudar para o Espírito Santo, né? Acho que dentro dessa ideia do matriarcado, acho que minha mãe de repente foi uma pessoa que trouxe esse desejo assim, né? E tal, e ele, claro, voltar para o mar, estar perto do mar, era com ele mesmo, né? Mas eu nunca soube por que realmente eles se mudaram. O que fez meu pai largar aquela vida? Ele já estava aposentado em Brasília, mas ele era todo final de semana, era jogo, era um envolvimento grande. Uma paixão. Né? Era uma paixão, realmente. E eu nunca soube por quê. Nunca soube, sabe? E tentava descobrir, mas as respostas eram muito difusas. Então fica essa questão. Mas eu acho que é importante a gente ter isso. Porque quando a gente faz uma obra audiovisual, quando essa obra ela traz lacunas, é importante porque o público vai preencher essa lacuna a partir da visão que o público tem. Então, meu primeiro longa, ele termina assim meio que inconcluso. O que aconteceu? As pessoas vêm, e aí, o que aconteceu? Eu falei, diz pra mim o que você acha que aconteceu. Você completa isso. Então, a própria narrativa do Serena tem umas lacuninhas que são preenchidas pelas vivências dos espectadores. É o filme mais importante da sua vida? Ai. Eu tenho um amigo fotógrafo que ele fala assim, a minha melhor foto é a que eu vou fazer amanhã. Então, eu acho que o Serena, até hoje, é o meu filme mais íntimo. É onde eu mais olho para dentro de mim, né? Mas acho que o melhor filme eu vou fazer amanhã. Gostei. Adorei essa resposta, viu? Agora vamos lá. Seu pai, de Aracaju. Isso. Você de Brasília. Vivendo no Espírito Santo. E escolhe Salvador para lançar o seu filme. Pois é. Por quê? Porque é um filme que olha muito para dentro da negritude. E nada melhor do que a cidade mais preta do mundo, fora da África, né? É muito simbólico isso. É muito simbólico. Então eu senti que precisava ser aqui, né? Poderia ter sido em Vitória, poderia ter sido em Aracaju, poderia ter sido. Mas eu acho que se eu fizesse um lançamento em Brasília, eu ia puxar sardinha para Brasília, ou para Vitória, ou para Aracaju. Então eu vou fazer um outro lugar, e por que não Salvador, que tem toda essa simbologia, né? Essa força da ancestralidade. Então acho que essa força ancestral ela é fundamental para que o filme desse o seu pontapé inicial. Agora, voltando a falar das suas produções, né, do seu trabalho como homem negro, e que você está aí contando a sua própria história, né? Sim. O que isso representa para você, para a sua carreira, né? Como é que você vê, falando de uma forma mais ampla, não somente do seu íntimo, mas como você vê a importância dos próprios negros estarem ali contando suas histórias do seu jeito? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes a gente vê, inclusive em outra conversa a gente falou sobre isso, diretores brancos escolhendo um elenco negro como se fosse para suprir aquela cota. Não, eu estou contemplando ali os negros, já coloquei, aqueles ali, tá ótimo, então vamos lá, já dá a boca de quem for reclamar. Isso. Né? Você como cineasta negro, como é que você vê isso, a importância de ver um cinema sendo feito, produzido, roteirizado, com história do próprio povo preto? Pois eu não tenho como muito fugir disso que você colocou, né, que a gente teve na outra conversa, porque é isso que acontece. A nossa ancestralidade sempre contou histórias de si mesma e para os seus. E em algum momento as histórias elas começam a perder a importância em detrimento de um legado eurocêntrico, né? E isso não só, às vezes em aspectos muito simples. Por exemplo, quando a gente fala essa coisa de ET, né? Aí falam assim, não, os ETs construíram as pirâmides, os ETs...
Mas aí na Europa, não, foram os europeus que construíram ali os templos e tal. Então é como se fosse desmerecendo a nossa própria capacidade das coisas. Então, contar histórias nossas, pelo nosso ponto de vista, é essencial. É absolutamente essencial. Porque é isso. Você ter um diretor branco ou uma diretora branca que vai chamar um elenco todo preto para contar uma história, mas é o olhar de quem está dirigindo, né? Então, por mais que o ator ou a atriz diga algo, está sendo dito, ela está sendo só a boca, né? Mas quando você tem de onde vem aquilo, quem está contando isso? A gente vê, então a gente precisa disso. A gente precisa disso. E mais, a gente precisa de pretos produtores. A gente precisa ser dono do dinheiro. A gente precisa ser dono do dinheiro. A gente não pode ser só o executor para cumprir, né? Você bota um grande serviço de streaming, aí chama um preto para contar uma história e tal, mas às vezes o poder de decisão ele não tem ou ela não tem. Então a gente precisa disso, precisa contar essas histórias e precisa contar essas histórias sem medo, inclusive, sabe? E inclusive abrindo mão dos estereótipos que sempre são carregados para nós, né? Eu lembro uma vez eu estava num curso de atores no Rio e tinha um cara, um roteirista de uma grande emissora, e eu falava assim, por que nas telenovelas de vocês a gente não vê tanto preto advogado, engenheiro, né? Hoje até que tem um pouquinho mais, né? E eu não esqueço disso, Cris, ele falou assim, porque o público não vai acreditar. Aí eu, como assim? Não, se eu colocar um homem negro médico, eu tenho que explicar como foi difícil para ele ser. Aí eu falo, mas nós queremos simplesmente existir. Nós queremos ser médicos sem ter que explicar por que chegamos a ser. Nós queremos ser qualquer outra profissão sem precisar uma justificativa. Sim. E sem precisar necessariamente apenas contar histórias contra o racismo, embora precisemos contar, mas a gente não quer contar isso. Eu fiz um curta e uma série, uma websérie, né, uma família preta e tudo, e não tinha racismo, era outra coisa, era outra história. Era uma história de humor, era outra, sabe? Então a gente tem essa liberdade da gente contar nossas histórias do jeito que nós queremos contar. É verdade. E falando assim, sobre essa perspectiva, né? Você já tem outros trabalhos em mente, outras coisas nessa direção que você esteja pensando em produzir ou que já esteja em produção? Eu estou atualmente desenvolvendo, eu estou terminando o meu terceiro longa, chama Areia, e é uma outra abordagem da questão da negritude, porque é uma história de um casal interracial. Né? Então eu faço o personagem, né, do marido, do companheiro, e a minha colega Adriana é uma mulher branca, loira, e a gente no filme, embora o filme não estampe isso, estamos falando de um casal interracial, mas isso está nas entrelinhas, sim, por causa das inquietações que o meu personagem traz. Então é um filme só com 2 atores e a gente passa 90 minutos nessas reflexões. Então a gente está finalizando agora esse filme que vai estrear esse ano, possivelmente. E eu estou desenvolvendo um roteiro de um novo longa, que aí já é uma história de um homem negro, mas que vive um pouco das inquietações, das decisões que ele toma, sabe? Então é um homem que é capoeirista, mas que no momento da vida ele age de uma maneira intempestiva e ele machuca uma pessoa e deixa essa pessoa ferida, e isso o angustia, sabe? E ele começa a se culpar por isso, então é uma redescoberta dele próprio, na busca por uma reconexão com a família, que a família abandonou ele por conta disso e tal. Então eu estou nesse processo. O nome desse filme chama-se Uazi, que significa revolta na língua swahili. Arrasou, viu? Então a gente já vai ficar aqui na expectativa, quando você tiver de fazer o lançamento desses longas, desses filmes, por favor,
privilegie aqui o nosso Azeviche para Será? você fazer seu lançamento. Eu espero, Será um né? grande prazer, lógico. E que você venha lançar também aqui em Salvador, Opa. que Salvador é pequeno. Não, agora já virou casa quase. Segunda casa. Maravilha. E a série Na Onda que o Mar me trouxe? Onde é que as pessoas podem acessar? Está disponível no YouTube? Quais os meios? Pois é, a Serena Onda que o Mar me trouxe, ele está em cartaz aqui, em Salvador, né, na Sala de Arte do MAN. De lá, a gente vai para Maceió e por mais outras cidades do país, né? A gente tem um percurso de capitais. Então, e em breve também no serviço de streaming, né? Mas estamos aí nesse ano de 2024 fazendo esse percurso lindo de salas de cinema. E eu estou muito feliz porque, depois de 20 anos de carreira, é o primeiro filme meu que está numa sala comercial. Né? Para quem é do audiovisual, para quem é do cinema, sabe que o gargalo do cinema brasileiro chama-se distribuição. Né? Porque hoje você pega o seu celular, você faz um filme, todo mundo faz. Sim. E na hora de distribuir? E na hora de chegar para o público? Né? O público não conhece o nosso cinema, infelizmente. E é muito importante que filmes nossos cheguem ao cinema e filmes pretos cheguem ao cinema. Então eu sinto que o Serena ele está sendo muito importante por isso. Ele está trazendo essa possibilidade sempre renascida que a gente tem de poder levar os nossos filmes para o público, para que o público veja que é o que nos interessa. É para o público assistir. É ele que é o nosso foco. Com certeza, ninguém faz o filme e vai ficar dentro da gaveta, né? Não, e nem passar só para os amigos baterem palma. Não, aí não tem graça. Não tem graça. Então convide aí o nosso público para acessar, para ir, né, assistir, conhecer um pouco mais da sua história com seu pai, dessa história tão sensível e tão bonita que você conta no filme. Joia, então eu convido todos vocês a assistirem o trailer do filme, que está disponível no canal da Borboletas Filmes, no YouTube, está lá o trailer. E o filme, ele está na Sala de Arte do MAN, de 11 a 17 de abril, às 17h40, o horário de 17h40. Então convido todo mundo a assistir, a conhecer a história do meu pai, que também é a história do seu pai. Eu tenho certeza que você vai se identificar muito com a história do seu Edson Silva. Edson, meu amor, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Até uma próxima e que ela seja breve, Brevíssima. Viu? É isso, minha gente. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui com o Azeviche. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E lembre, viu? Toda semana a gente tem encontro marcado aqui na TV Câmara, mas também lembrando que você pode acessar todos os nossos conteúdos através das nossas redes sociais, no YouTube, onde vocês quiserem. Nosso conteúdo está lá à disposição, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.